Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças na atitude de oração silenciosa. Vamos agradecer ao Senhor por podermos chegar aqui nessa noite. Podemos então adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Peçamos ao Senhor que receba então o nosso culto, com aroma suave. Tudo aquilo que nós fizermos aqui nessa noite, possa então glorificar o nome do Senhor. Oremos também por aqueles que não podem chegar, alguns que estão aí gripados, e não podem chegar para junto de nós, e assim adorarmos ao Senhor na comunhão, para que Deus possa então fortalecê-los e restaurar-lhes a saúde, tá bom? Vamos então orar. Em seguida o irmão Adilson está com a palavra. Boa noite, irmãos. Estava com saudade já desse tempo de estar fazendo as aberturas dos cultos, da escola ainda continuo fazendo, mandando o áudio, né? Mas os cultos não. Então, é um motivo de gratidão realmente estarmos já voltando à normalidade nas reuniões, né, da igreja. Vamos então abrir nossas Bíblias para 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Vamos ler os versículos 13 e 14. Primeiros Coríntios, capítulo 16. Versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Uma outra versão, que a NVT, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. O destaque aqui é fazer tudo com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor, ele diz. Então o amor não é só um sentimento, o amor é ação, o amor é agir. Ele diz, façam, então é fazer. Não é só sentir, não é só sugerir, né? É agir. Amar é agir, é ação. Façam tudo com amor. Na correria em que vivemos, com tudo que precisamos fazer, com tudo o que queremos fazer, podemos muitas vezes nos esquecer. Não por maldade, mas às vezes por pressão do sistema, que nós temos que fazer tudo com amor. Vamos então assimilar essa verdade e tentar pôr em prática aquilo que aprendemos na palavra de Deus. Vamos orar.
Santíssimo Deus, Pai querido, sou grato a Ti por estar aqui na Tua casa, Pai, junto com os irmãos. Somos poucos, mas o Senhor tem abençoado. Temos permanecido, a Deus, firmes na fé no Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos os que aqui chegaram, abençoa também aqueles que não puderam chegar. O Senhor conhece o motivo do coração de cada um. Se conosco neste tempo de louvor, de adoração e também na meditação da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa ser o diretor. Direcione todas as coisas para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome e no amor de Jesus. Amém. Vamos então louvar ao Senhor com os cânticos. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor então, nesse momento. É teu povo. Meus lábios te louvam.
Vamos então ver mais um texto na palavra de Deus que está em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículos 16 e 17. Pedro 2, versículos 16 e 17. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Na NVT diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Nós vamos ter agora um tempo de oração. Nós honramos nossos irmãos quando nos preocupamos com eles, quando oramos por eles, quando fazemos também algo em benefício de cada um deles. Então nós temos hoje alguns irmãos que não chegaram, alguns têm seus motivos, e outros são motivos de doença. A irmã Flavinha e o irmão Luciano estão doentes, todos dois, problemas. E o Berg também, né? O Berg também está com problema, garganta inflamada. Então, vou pedir à irmã Neuzian que faça essa oração pela recuperação da saúde dos irmãos, agora, nesse momento. Tá bom, irmã Neuzian? Irmã Neuzian. Amém, Senhor. Bem, também vamos ter um tempo de oração o nosso missionário, né, da nossa congregação lá de Jardim. Eu vou pedir ao pastor Mansueto, que sabe das necessidades dele mais do que eu, que ele faça essa oração.
Bom, o texto diz: amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Eu vejo aqui as autoridades, né? Eu vou pedir à irmã Jônia que ore pelas autoridades desse país, do nosso estado, né? Também pelos prefeitos, para que tenham sabedoria para agir diante disso que está acontecendo no nosso país, essa pandemia, que em breve possa passar e que o Senhor dê sabedoria a eles para agir. Irmã Jônia. Vamos continuar louvando o Senhor então, com um grupo de louvor. Vamos mais uma vez nos colocar de pé. Vos prostrai. Quão doce privilégio que eu tenho na presença do Senhor poder estar, e ao contemplar sua infinita glória, é lembrar-me de quem é e o adorar. Vos prostrai. Ele é o Rei dos Reis, eterno, vos prostrai. Reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Deus fez tudo que se vê por sua palavra. Sua mão tem o poder da criação.
vos prostrai. Ele é o Rei dos Reis, eterno, vos prostrai. Reina Deus, lá nos céus, e de vê-lo exaltado vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Amém? Coração moldável. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer. Um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer. Um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Um coração que não vacila quando tem que esperar. Um coração que se realiza em repartir e amar. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer. Um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Amém? Vamos também nesse instante louvarmos ao nosso Deus com nossos dízimos e ofertas. Vou pedir ao irmão Edilson que possa fazer o recolhimento. Nós vamos cantar o cântico Não Temas.
agradecendo então os dízimos e ofertas, o irmão Edilson. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém? Podemos sentar? Muito bem, irmãos. Vamos então se preparar agora para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de ler um texto ainda, finalizando esse tempo. Está em Colossenses 3, do 12 ao 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 15. E diz assim, eu vou ler na NVT. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Vamos então agora ouvir a palavra do Senhor.
Muito bem, irmãos. Vamos voltar, a Filemon. Antes, deixe dar aqui os avisos, Quarta-feira nós teremos culto presencial, culto de oração, tá certo? Às 19 horas. E domingo que vem nós temos também a EBD presencial às 8 da manhã. Nessa EBD agora, do último domingo do mês, só a sala aqui na igreja, tá certo? E uma sala com as crianças menorzinhas, os pequenininhos, tá bom? Na primeira semana de agosto, que é a semana seguinte, então, todas as salas funcionando novamente, tá bom? Enquanto a gente prepara aí as coisas para funcionarmos melhor, tá bom? Então, quarta-feira, às 19 horas, culto de oração. Domingo que vem, nossa EBD, às 8 da manhã, tá certo? Os irmãos estejam sempre atentos aí ao grupo, que a gente vai passando as informações, tá certo? Mas ontem já foi então oficializado aí o início da terceira fase a partir de amanhã. Inclusive na página da Prefeitura de Maracanaú também já está a confirmação do início da terceira fase para a macro-região de Fortaleza, Fortaleza indo para a fase 4, nós aqui de Maracanaú e região metropolitana para a fase 3, tá bom? Não teremos alteração na quantidade de cadeiras no templo, tá certo? A distância permanece a mesma. Então, a quantidade de cadeiras é essa até quando for permitida a volta dos 100%. Tá bom? Então, como o nosso tempo é pequeno, não altera nada aqui a questão do 20% e do 30%, do 50%, aliás. A gente está olhando para o decreto oficial, Então, a gente vai depois procurar as informações aí melhor, mas aquilo que está no decreto é que a partir de amanhã 50%. Então, se teve alguma mudança com relação ao governo estadual, eu ainda não vi. 100% sim, para Fortaleza. 100% para Fortaleza. Fase 4, 100%, voltando ao normal. Para nós aqui, cada cidade, ou cada região do estado está numa fase diferente. Então, Fortaleza na fase 4, a região metropolitana na fase 3, as demais regiões na fase 2, muitas cidades ainda na fase de transição, por causa do aumento do número de casos. Então, assim, cada lugar está em fases diferentes. Tá bom? Então, vamos voltar lá, então, para Filemon. E vamos fazer novamente a leitura. Como eu disse domingo passado, cuidado que você pode passar por Filemon e não achar, porque é muito grande a carta, Então, mas para ajudar os irmãos, como eu disse, está depois de Gênesis e antes de Apocalipse, tá certo? Fácil aí de achar, Entre Tito e Hebreus. Vamos então ler. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do meu amor e da fé, do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento,
para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém? Vamos orar? Deus santo, Deus eterno, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Obrigado, Pai, por essa imensa possibilidade que o Senhor nos concedeu, privilégio de podermos nos reunir para juntos estudarmos. Dá-nos sabedoria, ó Pai, através do teu Santo Espírito, para que possamos compreendê-la. E uma vez compreendendo, ó Pai, possamos colocar em prática em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a sermos de fato operosos praticantes da tua palavra, e não apenas ouvintes negligentes. Pois é em nome de Jesus que nós te oramos, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem. Infelizmente, meus queridos irmãos, em algumas ocasiões, os cristãos são geralmente acusados de omissão. Infelizmente, em algumas ocasiões, os cristãos, eles são acusados de omissão. Costumam dizer que nós não somos pela justiça social, que não nos importamos com a causa dos pobres, que não nos manifestamos contra o racismo, contra a violência, né, contra as injustiças cometidas contra as minorias. Por aí vai a lista, né, de acusações contra os cristãos. A mensagem que se prega, né, é que nós, cristãos, nós nos alienamos, né, com a história de vida eterna, nós ficamos alienados com essa história de vida eterna e deixamos a cabeça lá no céu, né, nas coisas celestiais, enquanto tudo e todos se explodem aqui na terra. É verdade que, ao longo da história, pessoas e grupos que levavam ali o nome de cristãos, ou em nome do cristianismo, cometeram todos os tipos de injustiça contra o ser humano, né? Nós não precisamos aqui ficar pontuando alguma dessas barbaridades, mas isso é verdade. É também verdade que houve omissões, né? Houve omissões igualmente lastimáveis por parte daqueles que se diziam cristãos, quando não uma ação direta, né? Uma ação direta de injustiça cometida contra o próximo. Então, infelizmente, surge aí essas ideias, e essas ideias são pregadas por aí. Com efeito, meus queridos, para a nossa vergonha, em nome da fé, todo tipo de abuso já foi cometido, né, por parte daqueles que se diziam ou que diziam estar seguindo a Bíblia, né? De violência doméstica, abuso infantil ou racial, até mesmo aos tiranos, né, nacionalistas ou imperialistas que apareceram aí na história. Então, é uma vergonha, é uma tristeza, mas é verdade. É bem verdade. Então, o problema, no entanto, não está na Bíblia. O problema não está no Deus da Bíblia, ou no Cristo dos cristãos. Prova é, meus queridos irmãos, que uma olhada rápida ou mais honesta, podemos dizer assim, uma olhada mais apurada nos anais da história,
vai revelar o quanto o cristianismo contribuiu para a causa dos direitos humanos. Falei isso lá na carta de Tiago, logo lá na introdução da carta de Tiago. E também como o cristianismo contribuiu com tantas outras questões sociais, né, que nos são tão caras, né? Dentre tantos avanços, para não repetir tudo que eu falei naquele dia, estamos aí falando, por exemplo, da democracia, da liberdade de expressão e da abolição da escravatura, né? E há muito mais, basta você dar uma pesquisadinha e você vai conseguir ver. O professor Adalto Lourenço, né, um dos maiores cientistas cristãos da atividade, dedicando-se também aí a ensinar sobre apologética cristã, que é a defesa da fé, né, a defesa da fé cristã, ele tem uma frase que é bastante interessante, poderíamos dizer que uma frase retocável. Ele diz assim, abre aspas, a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada não entrarão em contradição, né? Então ele diz assim, a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada não entrarão em contradição, né? O pastor Batista, pastor Leandro, ele disse o seguinte, parafraseando essa afirmação do Adalto Lourenço, ele diz que ele parafrasearia essa frase dizendo o seguinte, a Bíblia corretamente interpretada e praticada no Espírito, longe de ser um forte ou uma fonte de atraso científico, autoritarismo, repressão ou abuso de qualquer natureza, promoverá a salvação do indivíduo e a verdadeira justiça social, né? Fecha aspas. Então a fé cristã, meus queridos irmãos, portanto, corretamente pautada pelas Escrituras e corajosamente aí praticada no poder do Espírito Santo, é de uma relevância inigualável para todas as culturas e épocas. Então, olhando para a carta de Filemon, nós entendemos que Filemon é um exemplo claro do que nós estamos dizendo, porque a carta de Filemon trata de justiça e perdão. Então, se você prestar atenção, né, quem nunca precisou perdoar? Quem nunca desejou que se fizesse justiça? Quem nunca foi lesado por alguém, ou seja, sofreu dano por parte de alguém? Quem nunca precisou pedir perdão? Quem nunca teve de restituir alguma coisa a alguém? Ou, dentre tantas ou todas essas coisas que eu citei, aparecem outras mais na lista. Mas a questão é, se você conseguir perceber, esses são os problemas reais, né? Então, quem nunca teve aí, né, de restituir alguma coisa a alguém, quem nunca precisou pedir perdão, quem nunca foi lesado, né, por alguém, quem nunca desejou que se fizesse justiça, então esses são problemas reais, tá certo? Ferem lá fora e também em níveis sociais e machucam aqui dentro, né? Podemos dizer assim, nas relações interpessoais, aí nas camadas mais diversas, familiar, eclesiástica, profissional e por aí vai. Então, voltando, né, a falar, semana passada nós citamos o caso de Floyd, por exemplo, né, o homem negro que foi morto pelo policial branco lá em Minnesota, a esposa que foi traída, né, o filho que furtou os pais, e tantas outras coisas, né? Pare e pense por um instante sobre essas questões. Como lidar com essas questões reais? A questão é como perdoar. Como lidar com essas questões reais? Como perdoar? Se você observar, nesses últimos tempos, tem sido mais difícil e tem se tornado cada vez mais difícil amar e perdoar. O perdão, muitas vezes, ele está fora, né, dos nossos diálogos. O amor, ainda mais. Então, percebam aqui, meus queridos irmãos, como lidar com essas questões reais. Como perdoar, como agir enquanto cristãos
e aí voltando àquilo que eu falei semana passada, infelizmente o mundo novamente, né, está dividido entre direita e esquerda, e aí tem se complicado cada vez mais. E infelizmente muitos cristãos não têm sabido se comportar diante dessa situação. E o que nós vemos hoje em dia são enxurradas de maus exemplos de cristãos nas redes sociais principalmente. E aí vai de a falta de respeito com o seu próprio irmão, aquele que faz parte da sua comunidade, até as autoridades constituídas por Deus, independentemente de serem boas ou más. Aqui não entra isso no mérito. Então, infelizmente, o que nós vemos, basta você acessar aí as páginas na internet, o Facebook, o Instagram, e você vai ver que, de fato, os cristãos têm dado muito, mas muito, muito mau testemunho em relação a muitas coisas. E fora isso, nem precisa você consultar as redes sociais. Com muitas pessoas dessas, você convive, né, ao lado. Você tem a prova viva perto de você. E às vezes nós somos a prova viva, né, de que realmente é assim. Então, como agir enquanto cristãos para que questões como essas sejam definitivamente sanadas, a justiça estabelecida e a paz desfrutada? A resposta do cristianismo a essas perguntas vai ser sempre o amor. O amor que flui do Evangelho de Jesus Cristo. Como o irmão Edilson bem falou agora no início, o amor ele não é sentimento. As pessoas criaram uma ideia sobre amor de que amor é sentimentalismo, é melancolia, mas o amor é ação. Como foi que Deus provou o seu amor por nós? Simplesmente dizendo, não. Jesus Cristo veio a esse mundo, o Verbo se tornou carne, habitou entre nós, sofreu tudo o que sofreu em nome do amor de Deus por nós. O amor é ação, é atitude. Então, quantas pessoas dizem que amam a Deus, né? Jesus falava isso, né? A questão do louvor a Ele, mas o coração distante. Mas isso se vê na prática. Quantas pessoas dizem, olha, eu te amo, e quando é na semana que vem eu te odeio. Eu não consigo mais te suportar, eu não te quero ver na minha frente, nem pintado de ouro. A resposta do cristianismo é o amor que flui do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque o amor verdadeiro faz justiça. E essa verdade nos traz mais uma vez a carta de Filemon. A verdadeira fé cristã diz respeito à justiça. A justiça de Deus, a justiça entre os homens. Mas quando nós falamos em justiça, sem que se tenha algo concreto, fica difícil de se conceituar ou de se conceber a questão da justiça. Nós precisamos de casos concretos. E Filemon é um caso concreto. Filemon é um caso concreto. Então nós lemos a carta toda no início. Aliás, se você está acompanhando, essa foi a segunda vez que nós lemos a carta de Filemon toda. Domingo nós lemos, hoje nós lemos, domingo que vem nós leremos, no domingo seguinte leremos de novo. E se você então seguiu a sugestão que eu dei, leu em casa também outras vezes. Agora, você percebeu, nessa leitura que nós fizemos, mesmo que essas duas, domingo passado e agora, que essa carta ela está cheia de gente? Você conseguiu perceber que essa carta está cheia de gente? Nós conseguimos contar aí 12 pessoas diferentes nos 25 versículos desse documento tão pequeno. Além de Paulo, Filemon e Jesus, nós temos Timóteo, Áfia, Arquipo, Onésimo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Dessa dúzia de gente, dessa dúzia de pessoas, nós destacaremos aí os 3 casos mais detalhados e que nos são apresentados nessa miniatura aí do Novo Testamento, a carta de Filemon, tá certo? Então a necessidade aqui era de justiça,
ou era de que justiça fosse feita e a paz fosse restabelecida. Ou seja, trocando aqui em miúdos, alguém necessitava de perdão, alguém tinha a oportunidade de perdoar e alguém estava encorajando o perdão. Percebam aí esse detalhe. Olhando para a carta de Filemon, nós temos alguém necessitava de perdão, alguém tinha a oportunidade de perdoar e alguém estava encorajando o perdão. Então, à medida que nós examinamos esses casos, oremos, irmãos. Oremos mesmo de verdade, para que consigamos enxergar a relevância da fé cristã para a nossa vida e para o cenário atual. Isso em nível global. E oremos ainda para que possamos todos aprender o jeito cristão de se buscar a justiça. Com certeza todos nós precisamos aprender essa lição. Precisamos aprender o jeito cristão de se buscar a justiça. Então, olha, nós podemos reconstruir aqui a história de Onésimo a partir de alguns versículos dessa carta. Paulo, ele refere-se a Onésimo aqui como alguém que já não é um escravo, sugerindo que a posição anterior dele era de escravo. Olha o versículo 16. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Nós vamos falar mais sobre a escravidão lá na frente, não hoje. E como o cristianismo cooperou para colocar um ponto final nessa desumanidade. Tá certo? Por ora, basta dizer que está claro pelo texto que Onésimo era escravo ou servo. Tá certo? E todo o tom dessa carta aqui, em especial a partir do versículo 14, sugere que ele era um escravo que pertencia a Filemon. Sugere que ele era um escravo que pertencia a Filemon. No entanto, algo deu errado. Não é? No versículo 11, Paulo refere-se ao fato de Onésimo não ter sido de muita utilidade para Filemon, né, no passado. Olha aí o versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Não sabemos a que Paulo se refere, mas Onésimo deve ter sido um servo preguiçoso, displicente ou mal criado. Não sei. No versículo 14, Paulo reconhece que Onésimo não poderia permanecer com ele sem o consentimento de Filemon. Né? No versículo 15, o apóstolo Paulo refere-se à separação de Onésimo e de Filemon como algo que precisava ser de algum modo esclarecido. E então, no versículo 18, Paulo é mais claro. Né? Parece que Onésimo agiu errado com Filemon e estava em débito com ele. Né? Então, Paulo ele não é mais específico do que isso. Mas pelas palavras do versículo 18, né, Paulo diz, olha, se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Né? Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Né? Então, muitos especulam que Onésimo deve ter roubado algo de Filemon, é especulação. E depois, com medo do castigo, né, e da justiça, tenha fugido. Agora, qualquer que seja a razão, Onésimo abandonou Filemon de forma ruim e deixou algo pendente, ou seja, não resolvido para trás. Após a fuga de Onésimo, de algum modo, Onésimo acabou conhecendo Paulo. De alguma forma, Onésimo acabou conhecendo Paulo. Parece que uma vez, na companhia do apóstolo, né, em Roma,
um lugar perfeito para um fugitivo, né, tentar se esconder, ele tornou-se útil. Olha aí o versículo 11, né? Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, em algum momento, ele conhece Paulo e se torna aí útil. E mais do que isso, Onésimo se tornou cristão. Onésimo se tornou cristão. No versículo 10, Paulo vai chamar ele de filho. Meu filho Onésimo. Paulo vai dizer que se tornou o pai dele, né? Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então Paulo vai dizer que se tornou pai na fé de Onésimo quando estava na prisão. Parece, meus queridos irmãos, que sempre intencional em tudo que fazia, Paulo ganhou Onésimo para o Senhor Jesus Cristo, mesmo estando preso, né? E Onésimo, após encontrar então a verdadeira fé, tornou-se útil e irmão amado para Paulo, né? Versículo 11 e versículo 16 que diz: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então percebam que o coração de Paulo, o coração do apóstolo Paulo ligou-se ao de Onésimo de tal forma que, referindo-se a Onésimo, no versículo 12, Paulo diz: eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Então, após a conversão de Onésimo, ele precisava agora reparar os erros que cometeu. E isso é que mostra uma conversão verdadeira, uma mudança de atitude. Filemon poderia então se dispor a libertá-lo de sua obrigação, mas Onésimo teria de começar o processo de restauração, pedindo perdão e oferecendo-se antes de tudo para restituir Filemon, qualquer que fosse ali o dano que suas ações e subsequente fuga pudesse ter causado ao patrão. Então, percebam que o perdão e a justiça, que nós falamos no início, que está aqui nesse texto, ele é exercido de fato. Filemon poderia dizer: olha, Paulo, eu perdoo esse homem, mas deixa ele aí, não mande ele para cá mais não. Eu perdoo ele, mas eu não quero ver ele nem pintado. Será que isso é perdão? Tem gente que pensa que perdão é assim, né? Eu te perdoo, mas não fala mais comigo não. Eu te perdoo, mas não piso mais na minha casa não. Pois bem, o que é que acontece? Onésimo retorna a Filemon em grande necessidade de perdão. E aí Filemon, ele precisava recebê-lo de volta, primeiro em seu coração e depois em sua casa, para o serviço e para a amizade, né? Em outras palavras, o relacionamento entre Filemon e Onésimo precisava ser restaurado. Onésimo precisava que Filemon o perdoasse e por isso Paulo envia Onésimo de volta para Filemon. Uma outra coisa, Onésimo retorna a Filemon para restituí-lo. É interessante aqui, existia também a questão da restituição. O que Onésimo podia então fazer com relação a isso? Aparentemente, né, dentro aí das especulações dos estudiosos, ele roubou algum bem de Filemon. Pode ter sido horas de trabalho. E ele precisava, de alguma maneira, ressarcir Filemon. Mas como é que ele podia fazer isso? Certamente que Onésimo não tinha recursos, né, para bancar a dívida com Filemon. E nem mesmo Paulo, que se ofereceu para pagar, tinha os recursos. Olha o versículo 18 e 19. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta.
Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Ou seja, interessante aqui, né? Onésimo retorna para Filemon para restituí-lo. Na pior das hipóteses, Onésimo restituiria a Filemon com trabalho, com horas de trabalho. Ao retornar para casa, o servo então não vai apenas com a necessidade de ser perdoado e de restituir o patrão. O interessante é que Onésimo ele volta para casa valorizado. Percebam que Paulo vai dizer, olha, antes ele te foi inútil, ou seja, não tinha valor nenhum. Mas agora ele volta para casa valorizado. Fica claro que Paulo valoriza Onésimo em altíssima estima, a ponto de pedir a Filemon o seguinte, versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Então, Paulo provavelmente desejava que Filemon desse as boas-vindas a Onésimo com o devido perdão, motivado, né, pelo amor. Afinal, Paulo já tinha dito lá no versículo 9, né? Olha o versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Está vendo como o amor é a atitude? Prefiro pedir com base no amor. Reanimar o coração de Paulo era a mesma coisa que reanimar o coração de Onésimo. Então, essa valorização amorosa aí por parte de Filemon cobriria a multidão de pecados, né, podemos dizer assim, de Onésimo, e alegraria todas as partes, especialmente o coração do apóstolo Paulo. Então, percebam que o apóstolo Paulo ele vai ainda além. Onésimo precisava de perdão, precisava restituir o patrão e ser valorizado. Mas tinha algo mais ainda no coração de Paulo para Onésimo. Repare aí no pedido do apóstolo no versículo 22. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Ou seja, Paulo pretendia chegar junto e acompanhar de perto o desenrolar dessa história. Paulo ia lá para ver como é que estava sendo isso. Portanto, meus queridos irmãos, esse Onésimo, o servo que roubou, fugiu, encontrou Paulo, e ao encontrar Paulo, encontrou Cristo e o caminho de volta para casa. Esse é Onésimo. E esse Onésimo, um belo dia, aparece na casa de Filemon, com nada mais, nada menos que uma carta de Paulo em mãos. A carta, aliás, trazia as seguintes palavras. Olha o versículo 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. E não mencionarei que você me deve a própria vida. Percebam aqui, imagine a situação. Um escravo que fugiu, deixou pendência para trás, de repente um dia chega com a carta na mão, dizendo isso para o seu senhor. Paulo escrevendo a Filemon. Você conseguiria aqui ou consegue imaginar o ex-escravo de pé ali ou em pé na porta de entrada da casa do seu ex-patrão? E quando a porta ali foi aberta, precisando de perdão, sendo incapaz de ressarcir, e sendo cuidado apenas por alguém que está em uma prisão bem distante dali,
Em certo sentido, o desapego aqui o desamparo, aliás, melhor dizendo, desse ex-escravo é incomparável. Porque ele não pode oferecer nada e ele merece punição, merece castigo, contudo, ele permanece lá, sem desculpas, né, para apresentar apenas com a verdade, ou se apresentar ali apenas com a verdade e a carta de Paulo na mão. Então percebam aqui que Onésimo é o retrato de alguém que precisa de perdão. Até aqui nós estamos nos informando com relação a isso. Agora vem a questão prática. Se você fosse Filemon, pense você agora como sendo Filemon. Se eu e vocês todos aqui, se nós fôssemos Filemon, você perdoaria Onésimo? Um escravo que lhe fez mal, lhe deu prejuízo e ainda fugiu. E depois de um tempo chega lá na sua casa com uma carta para você, de alguém que você conhece, inclusive tem estima por ele, e que essa pessoa solicita então várias coisas em relação àquele escravo que lhe fez tanto mal. E aquela pessoa que escreve a carta diz que você deve a ele até a vida. Você perdoaria Onésimo? Agora vamos olhar para o retrato de alguém que tem a oportunidade de perdoar. Nós olhamos para o retrato de alguém que precisa de perdão. Onésimo, de fato, causou danos a Filemon. Agora vamos olhar para alguém que tem a oportunidade de perdoar. Filemon. Tudo que nós acabamos de dizer que Onésimo precisa, Filemon é chamado a suprir. Filemon precisava dar as boas-vindas a Onésimo e acolhê-lo em amor. O apóstolo pede a Filemon que receba Onésimo, versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, Filemon precisava dar as boas-vindas a Onésimo, acolhê-lo em amor. Ele é requisitado a abrir os braços para a mesma pessoa que provavelmente o roubou e depois abandonou. Filemon é requisitado a convidar esse homem a voltar para a sua casa. E certo que passou na cabeça de Filemon, ou passaria na nossa cabeça, as seguintes questões. Mas pode-se confiar nesse homem? Pode-se confiar nesse homem? Filemon terá que contar os talheres de prata todos os dias da sua casa? Terá de verificar o troco toda vez que Onésimo for comprar alguma coisa e voltar? Terá que vigiar as galinhas para ver se está faltando alguma? Filemon precisava ainda transferir ou absorver a dívida de Onésimo. É claro, meus queridos irmãos, que receber Onésimo talvez também significasse dizer que Filemon pediria que Paulo reembolsasse qualquer débito pendente. E é interessante aí o fato de Paulo não dizer apenas, né? Perdoe e esqueça, Filemon. Perdoe e esqueça, isso tudo é passado. Vamos deixar isso para trás. Mas não é isso que Paulo faz, não. Perdoar também não é esquecer. Perdão não causa amnésia. O apóstolo Paulo, ele reconhece uma dívida genuína que precisa ser paga.
E ele diz a Filemon, versículo 18: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Percebam aí que Paulo ele reconhece essa dívida genuína que precisava ser paga. Agora, será que Filemon entendeu essa fala de Paulo como, olha, absolva a perda, Filemon? Absolva a perda. E aí a gente fica pensando, será mesmo que Filemon enviaria a conta de Onésimo para o grande apóstolo Paulo? Será que Filemon iria mesmo cobrar de Paulo essa dívida? Enfraquecido e já velho, como ele mesmo diz aí nas suas palavras, em uma prisão romana? Fazer isso seria como, ou seria o mesmo que gastar a aposentadoria da avó, né, em coisas que não valem nada. Não é do tipo de coisa que uma pessoa séria fazia ou faria. Contudo, parece que parte do perdão concedido a Onésimo envolvia ali resolver o débito em que Onésimo incorreu. Então, parece que parte do perdão concedido a Onésimo envolvia resolver o débito em que Onésimo incorreu. Então, fosse isso absolver a perda, ou solicitar a um apóstolo idoso e preso que pagasse a conta, o fato é que era necessário lidar com essa situação. Era necessário lidar com ela. A dívida era parte do problema. Perdoar Onésimo envolvia Filemon levar em conta esses problemas reais. Eles não podiam ser simplesmente varridos para baixo do tapete. Perdoar Onésimo também acarretava cuidar dele. Paulo claramente afirma aí nesse texto que consideraria a bondade de Filemon com Onésimo como dirigida a ele mesmo. Isso quer dizer, irmãos, que Filemon não podia apenas deixar Onésimo voltar para casa a contragosto. Manda esse escravo de volta. Paulo pedia mais que isso. Filemon teria de deixá-lo voltar para casa e para o seu coração. E isso com base no amor, lá no versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Filemon teria de perdoar genuinamente, de coração, os vários erros cometidos contra ele por Onésimo. Teria até mesmo que redobrar o cuidado afetuoso ao relacionamento dele com Onésimo. Filemon precisava cuidar de Onésimo. E mais, Filemon ainda precisava receber Paulo. Porque ele precisava contar como certa a supervisão de Paulo sobre as atitudes dele. Ele não só teria de perdoar, mas teria que demonstrar que perdoou Onésimo. Certa dose de prestação de contas fazia parte desse perdão. Ele teria de preparar explicações para seus atos ou para a ausência deles, para quando Paulo fosse visitar, versículo 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então, Filemon tinha a obrigação de perdoar. E aí de novo vem a questão prática. Você perdoaria? Com certeza nós aqui conseguimos rapidamente buscar alguém em nossa mente que deva nos ter causado algum mal, algum dano, e aplicar isso tudo. Como foi a sua atitude com essa pessoa?
Você perdoou? No caso aqui de Filemão e Onésimo, você perdoaria? Nós precisamos levar em consideração, irmãos, também a situação de Filemão. A situação de Filemão não é nada fácil. Nós vimos aqui o escopo do perdão que Paulo pediu a Filemão. Agora consideremos a quem Paulo pede que Filemão perdoe. A situação de Filemão aqui não era nada fácil. Assim como talvez a situação que nós passamos, ou um dia ainda iremos passar, também não foi com relação a alguém. Mas lembra do que eu falei lá no início, nós precisamos então aprender o jeito cristão de buscar justiça. Nós precisamos aprender essa lição. A situação de Filemão não era fácil. Aparentemente, Filemão tinha um papel na igreja. Fica evidente que Filemão ele tinha um papel proeminente na igreja. Provavelmente ele era um dos poucos que tinha relacionamento pessoal com Paulo. Filemão vivia em Colossos. E Paulo nunca esteve naquela cidade. Todavia, parece que Paulo mesmo foi um instrumento que levou Filemão ao Senhor. Versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Até a ti mesmo. Então, tudo indica que foi Paulo que levou Filemão a conhecer Cristo. Provavelmente, quando vários anos antes, Paulo esteve ali na vizinhança de Colossos, por exemplo, lá em Éfeso. Portanto, irmãos, Filemão é um dos poucos da congregação que podia se vangloriar de que conhecia de fato o apóstolo Paulo. Paulo ele não escreveu essa carta para a igreja. Ele a escreveu especialmente para Filemão. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então, irmãos, além disso, nós observamos que Filemão ele tinha um padrão econômico suficiente para contratar servos. E ele era generoso bastante para oferecer sua casa como local de reunião para a igreja ali. Versículo 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Filemão, ele tinha um padrão econômico suficiente para contratar servos e era generoso o bastante para oferecer sua casa como local de reunião para a igreja. Então fica claro que Filemão era um líder da igreja. Filemão precisava perdoar Onésimo. Filemão precisava perdoar Onésimo. Agora, a dificuldade para Filemão perdoar. Quão difícil pode ser perdoar? Quão difícil pode ser perdoar? No mundo antigo, o perdão não era uma coisa considerada louvável. Você e eu podemos pensar, vamos Filemão, concorde em perdoá-lo. É a coisa certa a fazer, deixe de ser teimoso, homem. Todavia, irmãos, nem ele, nem ninguém no mundo dele seria engrandecido ou reconhecido e aclamado por pensar assim. O fato de Filemão perdoar Onésimo seria visto como uma demonstração de fraqueza. Ele poderia trazer vergonha sobre si mesmo diante de seus conhecidos, por tratar dessa maneira um empregado.
ou servo contratado, né, que roubou e fugiu. Talvez Filemon se preocupasse com o fato de que seu perdão estimulasse Onésimo a achar que seu crime tivesse sido pouca coisa. Talvez isso encorajasse outros a seguir o exemplo de Onésimo e os fizesse pensar que também escapariam com facilidade. Perdoar não seria fácil. Contudo, Filemon é requisitado a perdoar. Jesus, nos seus ensinamentos, ele fala isso. Nós também somos requisitados a perdoar como nós fomos perdoados. A obrigação de Filemon de perdoar. Depois de considerar então tudo isso, Filemon, ele não é obrigado a perdoar Onésimo? Quando você então pensa nas súplicas de Paulo, no papel público de Filemon na igreja e no fato de que ele conheceu o perdão de Deus em sua vida, Filemon poderia fazer outra coisa além de perdoar Onésimo, por mais doloroso que isso fosse? No versículo 6, Paulo diz: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Na NVT diz: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Paulo ele está falando sobre expressar o perdão cristão a um irmão. Praticar a comunhão que vem da fé. Quando Filemon acolhesse Onésimo de volta e o restaurasse, ele teria uma compreensão mais plena, né, do que Deus fez por ele em Cristo. Teria um conhecimento mais pleno dos tesouros de sua fé cristã. Experimentaria ali o bem do Evangelho. Fica claro, irmãos, que Filemon é o retrato de alguém que tem a oportunidade de perdoar. Filemon é o retrato de alguém que tem a oportunidade de perdoar. Agora, fosse você no lugar dele, perdoaria? Agora, há mais um retrato aqui nessa história. Nós temos a necessidade de alguém ser perdoado. Nós temos alguém com a necessidade de perdão, Onésimo. Nós temos alguém com a oportunidade de perdoar, Filemon. E nós temos Paulo, a pessoa que encoraja o perdão. Paulo é a pessoa que de alguma maneira, de alguma forma, interceptou Onésimo na sua fuga. Paulo é a pessoa que compartilhou o evangelho com ele. E Paulo é a pessoa que agora, depois de mostrar o evangelho para Onésimo, depois de Onésimo receber com fé Cristo Jesus no seu coração, Paulo o envia de volta e escreve essa carta para acompanhá-lo. Paulo apela a Filemon em termos vagos. Olha o versículo 17. Ele diz: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo ele vai apelar aqui em termos vagos, ele vai dizer receba-o. Mas ele acrescenta aí uma frase importante. Como receberia? A mim. Como se fosse eu. Essa é a única coisa que Paulo pede diretamente em favor de Onésimo. No restante da carta, ele expressa todos os seus pedidos como se fossem para ele mesmo.
Paulo se coloca como intermediário, se coloca ali no meio dessa restauração de comunhão. E ele faz isso de 3 maneiras. Primeiro, Paulo pede que Filemão cobre dele mesmo qualquer débitos que precisem ser ressarcidos. Irmão, se você for olhar isso aqui, no mundo hoje que nós vivemos, muitos diriam assim: você está doido? Se nós realmente quiséssemos agir como cristãos, em casos parecidos, lógico que salvas aí as exceções, alguém que nos fez mal ou que fez mal a alguém que nós conhecemos, ao invés de ir na casa do outro para falar mal dele, deveríamos ir lá na casa do outro para interceder por ele. Porque o que acontece muitas vezes é que quando nós somos feridos por alguém e contamos para outra pessoa, e aquela pessoa conhece aquela outra que nos feriu, ao invés de fazer o que Paulo fez, vai alimentar ainda mais a contenda entre aqueles dois. E muitas vezes cometemos o pecado que Deus abomina. Qual é? Semear contenda entre os irmãos. Porque ao invés de você sair da sua casa para ir na casa do outro irmão para fofocar, para falar mal do irmão, por que você não se coloca no meio para resolver a questão? Paulo pede que Filemão cobre dele mesmo qualquer débito que precisem ser ressarcidos. Versículo 18. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo poderia ter dito: Onésimo, tu tá ferrado, viu? Mas tem nada não, eu vou orar por ti. Vá em paz. Se eu fosse tu, eu não voltava não. Eu ia para mais longe. Porque se tu voltar, Filemão vai te pegar e tu vai ver o que é bom para tosse. E olha, Filemão tem toda a razão, viu, de fazer. A atitude é diferente. Paulo se coloca ali como intermediário para restaurar a comunhão entre esses dois. Paulo está disposto a assumir a conta para que ocorra o perdão e o relacionamento seja restaurado. Hoje é muito comum aqueles que trabalham para restaurar relacionamentos nos cobrarem pela ajuda que nos dão. É muito comum as pessoas que ajudam a restaurar relacionamento nos cobrarem pela ajuda que nos dão. Muitas vezes passam na cara o que fizeram. Mas Paulo é diferente. Ele afirma: cobre de mim. Cobre de mim. Estou disposto a dedicar tempo, a reverter o problema, fazer qualquer esforço ou investimento para ver o relacionamento de vocês restaurado. Em segundo lugar, segundo nós já observamos, Paulo ele faz-se o objeto do apelo ao pedir a Filemão, versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Irmãos, Paulo identifica-se aí tão sinceramente com Onésimo, que ele diz a Filemão: se fizer isso pela pessoa que eu amo, é como se fizesse para mim. Eu importo-me com ele esse tanto. E isso é o quão importante é para mim que esse relacionamento ele seja restaurado. Paulo ele investe totalmente a si mesmo aqui nesse caso. Em terceiro lugar, ele está disposto a gastar até mesmo o seu capital pastoral, que já era pouco, né? Paulo muitas vezes teve que trabalhar para se manter.
Mas ele estava disposto a gastar até mesmo isso, para ver esse perdão e essa restauração ocorrerem. Pedindo a Filemon que prepare um quarto para ele, versículo 22. Agora, você acha que Paulo decidiu parar naquela cidade que nunca havia visitado, só porque fazia parte do seu itinerário? Não. Paulo estava disposto a investir tempo naquele relacionamento que precisava ser restaurado. Então ele viajaria e checaria ali de perto como a carta havia sido recebida por Filemon. Também devemos perceber aqui o método de Paulo. Paulo é insistente. Não é difícil imaginar, irmãos, como Filemon deve ter se sentido pressionado ou constrangido para perdoar, acolher e libertar o servo outrora inútil, que o havia roubado, fugido para bem longe. Mas Filemon, ele precisava se pautar pelo Evangelho. E Paulo estava escrevendo, então, para fazê-lo se lembrar dessa verdade. A vida se pauta pelo Evangelho de Jesus Cristo. E como é que Paulo, então, argumenta? Paulo começa tirando todas as travas dos olhos de Filemon, para ver como ele, então, reagiria. No versículo 8, o apóstolo Paulo chega perto de abusar de sua autoridade, sobre Filemon, quando ele diz, versículo 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Então percebam, ele chega perto de abusar de sua autoridade sobre Filemon. Por isso, ainda que eu pudesse exigir, ordenar em Cristo que você faça o que é certo, Paulo, no entanto, não precisava chegar a esse ponto, pois sabia do amor de Filemon pelos crentes. Olha o versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Por isso, Paulo apela a Filemon com base no amor, versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Também na boa vontade, versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. É como se Paulo dissesse aqui a Filemon, demonstre amor por Onésimo. Versículo 9. Com boa vontade, não por obrigação. Versículo 14. Da mesma forma que você demonstra amor por todos os crentes. Versículos 5 ao 7. Versículos 5 e 7. Da mesma forma que você demonstra amor pelos outros crentes, ame também Onésimo. E assim você estará demonstrando amor por mim. Versículo 17. Lá no versículo 11, Paulo argumenta que receber Onésimo seria benefício para Filemon. Versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então percebam aí que Paulo argumenta que receber Onésimo seria benefício para Filemon, pois agora ele era cristão e ele agiria diferente de como foi no passado. Paulo enfatiza aqui o sacrifício que ele mesmo faria, privando-se aqui da presença de Onésimo, ao mandar o servo de volta a Filemon, dando a entender que Filemon poderia então também se sacrificar, perdoando e recebendo Onésimo. E no versículo 14, Paulo demonstra que respeita os direitos de Filemon ao declarar o seguinte: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, Então Paulo demonstra que respeita os direitos de Filemon,
quando ele diz que não quis fazer nada sem o consentimento dele. E a seguir ele procura então demonstrar que a perda momentânea de Onésimo redundou em grande bem no final, versículo 15, né? Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. E no versículo 16, o apelo é feito com base no afeto cristão. Então, Paulo manda Onésimo de volta, não mais como um escravo de Filemon, mas como um irmão amado, alguém muito importante, né? Como pessoa e como irmão no Senhor. No versículo 17, Paulo age com base em algum tipo de obrigação pessoal, quando ele diz: portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. E no versículo 18, Paulo se oferece para assumir os débitos de Onésimo. No versículo 19, Paulo escreve de próprio punho, né? Deixando-nos aí, irmãos, a impressão de que aquele ato estava sendo de alguma maneira, de alguma forma, difícil para ele. Mas ele fazia questão que fosse assim. Portanto, quando Paulo escreve de próprio punho, né? Suas letras grandes, como ele diz lá em Gálatas 6:11, né? Enfatizam a ideia. Olha, veja bem, esse caso é realmente importante para mim. E nos versículos 20 e 21, Paulo faz um apelo direto, né? Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou na tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Interessante. Paulo, ele chega a esse ponto para promover perdão, cura, para esse relacionamento. Então não considere, irmãos, que Paulo aqui ele esteja sendo abusivo ou desonroso em seu método. Se você e eu apenas nos empenhássemos dessa maneira, como propósito ou com o propósito de conseguir perdão e reconciliação, talvez nós fôssemos mais bem-sucedidos em nossas tentativas e a sociedade com certeza seria melhor. E aí eu pergunto, o ponto a que Paulo chega faz com que você se lembre de alguém em particular? Durante esse tempo aqui, você se lembrou de alguém em particular? Talvez o próprio grande pacificador, né? Jesus Cristo. Paulo está seguindo o exemplo de seu mestre, irmãos. Paulo de fato está fazendo aquilo que Jesus ensinou. Que ia até mais longe para promover a paz. Então Paulo é o terceiro retrato que aparece aqui. Nós temos alguém que precisa do perdão, alguém que tem a oportunidade de perdoar e alguém que está encorajando o perdão. Então Paulo é alguém que encoraja o perdão. E até mesmo apela para consegui-lo. Agora, nós agiríamos assim? Você é um pacificador? Para a gente finalizar, irmãos, o pano de fundo aqui da carta de Paulo a Filemon é a injustiça e a necessidade de pedir e de conceder perdão. Certamente aqui, Onésimo, em diversos momentos, sentiu-se de fato deve ter sido injustiçado pelo seu Senhor. Nós devemos pensar também no caso dele, ele deve ter se sentido injustiçado pelo seu Senhor. Eu arrisco dizer que, calçado desse sentimento aqui de indignação, talvez de ódio, sentindo-se minoria e massacrado, Onésimo agiu da forma como agiu.
deve ter achado que assim estaria fazendo justiça. Filemon, por outro lado, certamente se sentiu defraudado. O sentimento, por certo, aqui efervescia, né, na sua alma, na medida em que se lembrava de tudo que havia feito pelo servo, né, desencadeando aqui em ressentimento e até desejo de vingança, né, travestido de justiça. Então, talvez Filemon aqui precisasse de ajuda para perdoar. E ainda bem que Paulo o ajudou. E é nesse contexto que Paulo, como nós vimos, entra em cena e os faz lembrar. Cristãos que eram, né, Filemon e Onésimo, que nada está mais próximo do cerne da fé cristã que o reconhecimento da nossa necessidade de perdoar, por causa da nossa necessidade de sermos perdoados em Cristo. Ou perdoar pelo constrangimento de termos sido imerecidamente perdoados em Cristo. Então, nessa breve carta, irmãos, na qual ainda vamos falar mais para frente, hoje nós observamos aqui 3 retratos em miniatura de como a fé cristã se manifesta ou deve se manifestar em nós. E as aplicações. Primeiro, como Paulo, somos pacificadores. Somos chamados a pacificar. O que é que Jesus diz lá em Mateus 5,9? Alguém lembra? Abre aí. Mateus 5,9. Quem achar aí pode ler. Né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, felizes os que promovem a paz, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, há algo aqui particularmente semelhante a Cristo em relação ao pacificador, que Paulo ele personifica bem nessa carta. Pacificadores que saem do seu caminho, como Paulo fez nessa carta, empenhando-se com todo o seu poder para trazer conciliação, reconciliação. Lembram Jesus? Então, se nós tivermos a fé verdadeira, a verdadeira fé cristã, ser pacificador é uma característica da nossa vida. Em segundo lugar, como Filemon, nós devemos perdoar, buscar a reconciliação. Se nós tivermos a verdadeira fé cristã, também aproveitaremos todas as oportunidades, como aqui se apresentou diante de Filemon, para perdoar os outros. O perdão caracterizará a nossa resposta às injustiças, grandes e pequenas, pessoais e coletivas, familiares e sociais. Então lembre-se que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, lá em Mateus 6, versículo 12. Como foi que Jesus ensinou os seus discípulos a orar? Perdoa nossas dívidas, assim como nós. Rapaz, você deveria pensar muito bem antes de orar essas palavras. Perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, por isso. Me perdoa, Senhor. Assim como tenho perdoado. A questão é, você realmente quer fazer essa oração que Jesus ensinou? Pense com muito cuidado nessa frase. Perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Pense com muito cuidado nessa frase antes de orar. Você realmente quer ser perdoado da mesma forma como você perdoa os outros? Vocês pararam já para pensar como as coisas mudam de cor quando nós nos colocamos no lugar do outro?
Você já parou para pensar como as coisas mudam realmente quando nós nos colocamos no lugar do outro? Procuramos entender o motivo do outro? Em terceiro lugar, irmãos, como Onésimo, todos temos necessidade de perdão. Se nós temos a verdadeira fé cristã, reconhecemos nossa necessidade de perdão. Precisamos do perdão dos outros. Nós sabemos, como Onésimo, que nós precisamos ser perdoados pelos outros. Não nos tornamos cristãos apenas para enrolar um véu de virtude em torno do nosso coração e da nossa vida e fingir que somos justos diante do mundo. Ao contrário, oramos para que Deus arranque o verniz, nossa pretensa justiça, e nos faça confiar só na justiça de Cristo. Portanto, não podemos ficar ofendidos com a realidade de que nós também pecamos contra os outros. Nós também pecamos contra os outros. Se formos cristãos como Onésimo, necessariamente reconhecemos que não somos paradigmas de virtude. E aí buscamos o perdão das pessoas à nossa volta. Essa é uma parte inevitável de ser cristão. E por fim, nós precisamos do perdão de Deus. Como nós podemos buscar o perdão dos outros? Fundamentalmente, reconhecendo nossa necessidade de sermos perdoados por Deus. Muitos, no entanto, vivem apenas pelo padrão de sua própria consciência. Infelizmente, eu vejo muitos cristãos que acham que sabem de tudo, que são perfeitos, que não precisam mais de nada, não precisam de ninguém, que são autossuficientes, até mesmo com relação a Deus, que já atingiram um nível espiritual tão alto que não precisam mais de ninguém. Esquecendo-se de que a consciência cauterizada pelo pecado, inflamada pela autopiedade, intoxicada pela justiça própria, a consciência humana se absolve. Já outros, perseguidos pela mesma consciência, ou pela consciência culpada, sem saber como receber perdão e alívio, são capazes de tirar a própria vida. Suicidam. O que todos nós precisamos, irmãos, pecadores que somos, que pecam contra Deus e contra o próximo, o que todos nós precisamos é do amor condescendente de Deus, que desce até nós, em nossa vida, oferecido a nós, só porque Deus nos amou de tal maneira, que enviou Jesus Cristo para satisfazer as exigências da justiça, para que todos os que se arrependem e creem tenham vida eterna. Muitas são as lições. Se temos a verdadeira fé cristã, precisamos ser perdoados e precisamos perdoar. Precisamos também agir como pacificadores. Irmãos, nossa família, nossa sociedade, nossa igreja seria outra se vivêssemos para promover a justiça do amor de Deus revelado e disponível a todos nós em Jesus Cristo. O amor, ele faz justiça, mas como? Lançando a injustiça na cruz, a nossa e a dos outros. Saindo para promover a paz do homem com Deus e do homem com o próximo. Curvemos nossas cabeças. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é viva, santa e eficaz. Nos ajuda, Pai, a tirarmos essas lições tão preciosas desse texto tão pequeno da Tua palavra, mas com ensinamentos tão valiosos. Nos ajuda, Pai, a sairmos por aquela porta daqui a pouco, desejosos de praticarmos aquilo que ouvimos. Aquilo que aprendemos, ó Pai, nessa noite sobre perdão e justiça. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, que habita em cada crente, nos faça entender, ó Pai, o sentido
de sermos verdadeiramente cristãos. Nos ajuda, Pai, a glorificarmos o Senhor em tudo aquilo que fazemos. Abençoa o teu povo, restaura a saúde daqueles que se encontram enfermos. Traze-os, Pai, de volta à comunhão. Ser com aqueles que nesse período enfraqueceram na fé, estão caídos. Levanta-os, Pai, traze-os de volta. Que o Senhor, Pai, possa agir na vida dessas pessoas, do mais novo ao mais velho. Que o Senhor, Pai, possa ajudá-los. Dar-nos sabedoria, ó Pai, também. Para que possamos, ó Deus, fazer a nossa parte. Pois é em nome de Jesus que nós oramos a Ti agradecidos por tudo. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. E até o nosso próximo encontro. Se assim Deus nos permitir. Boa noite. Até quarta-feira.